Olá, estamos começando mais uma reflexão bíblica e eu quero convidar você para ficar atento, que eu quero compartilhar aqui a minha tela e para a gente poder caminhar adiante com isso. Então, temos aqui um texto que é, por deveras, muito interessante, né? E é o que a gente vê do Senhor Jesus ensinando na nossa vida e aquilo agora que o nosso apóstolo Paulo fala para Tito. Então, nós temos a vida cristã. Essa vida cristã, ela tem algo que precisamos ver, e o texto que nós vamos trabalhar hoje, nesse sentido, é o texto de Tito 3, de 1 a 11. Pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura e vamos ler a palavra de Deus. Lembre a todos, diz assim as Escrituras: lembre a todos que se sujeitem aos governadores e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E não caluniem ninguém. Vejam, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Depois disso, nós temos a sequência do texto vai, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre todos nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o versículo 7 diz assim: ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Assim, fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma, está condenada. Agora, oremos, curve a sua cabeça, vamos orar, falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, pela porção da palavra que acabamos de ler e pedimos que o Senhor estenda as suas mãos sobre as nossas vidas e que o Senhor use, Senhor, esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. E também cada um daqueles que estão vendo este vídeo e ouvindo essa palavra, Senhor, que haja transformação nessas vidas, que eles possam acolher essa palavra e que seja uma palavra que venha do seu reino para os corações. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja conosco em todos esses momentos agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Vamos caminhar um pouquinho. O comportamento do cristão.
Qual é o comportamento que nós temos hoje, na conduta do cristão de hoje, como ela é? Né? E vamos lidar um pouco com isso, comentar a conduta dos crentes de hoje, fazer uma comparação com a conduta dos crentes de 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu isso para Tito, né? E também, né, o que diz a nossa proposição a Bíblia afirma que os cristãos verdadeiramente salvos têm como conduta a obediência e a prática de boas novas. Olha bem como isso está escrito. Os cristãos verdadeiramente salvos. Quer dizer que quem é verdadeiramente salvo tem que mostrar fruto de obediência e prática de boas obras. Seguindo um pouco mais adiante, nós temos aqui, para poder entender, o versículo 1, que você fique aí com a sua Bíblia aberta, né, e veja como está escrito lá. Diz assim: sujeitar a autoridade, sujeite aos que governam. É isso que diz o texto. Nós estamos sujeitos a autoridades, nós realmente estamos cumprindo aquilo que as autoridades, os nossos governadores estão colocando para nossa proteção, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que nós estamos seguindo à risca todas essas coisas, essas recomendações? Será que eu sou obediente? Será que eu tenho estado nesse estado de obediência às autoridades, né? E fazendo com que essas coisas possam acontecer de maneira mais direta e demonstrar que eu estou sujeito à autoridade? Será que ando fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso? Qual é a conduta do cristão nesse sentido, para que ele possa ser um crente abençoado, ter uma vida abençoada, né? Qual é? Então veja lá você, né? Estar pronto para toda boa obra. Você se envolve com a igreja, você se envolve com as pessoas, você se envolve, do modo geral, para fazer uma boa obra. Você está fazendo esse tipo de coisa, você se quer ajudar, você tem gosto em ajudar as pessoas que estão com necessidade, que precisam de ajuda. Você está sempre pronto, você pode pensar e agir assim. Será que você tem isso? Será que isso não é algo que você precisaria ter para dizer que você é um crente, é um cristão verdadeiro? Pense nisso e avalie a sua postura, pense um pouquinho naquilo que você está fazendo. No versículo 2, ele começa com: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Muito bem, e vou dizer a você, altercadores, sabe aquelas pessoas que gostam de discutir de forma acalorada, gente que gosta de discutir, que parece que está brigando, gente que vive desse jeito e que faz isso, isso são os altercadores. São essas pessoas que fazem isso. Agora, veja bem, não difame a ninguém. Não difame a ninguém. Nem sejam altercadores, nem seja a pessoa que fica provocando conflito, confusão, discussão. Entende do que eu estou falando? Isso você não pode ter. Se você é realmente um cristão e tem uma conduta, você não vai fazer isso. Blasfemar, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que vivem blasfemando na sua vida, falando palavras de baixo calão, de todos os sentidos, né? O que significa isso? Por que as pessoas precisam falar? Eu nunca vi um tempo em que as igrejas, né, as pessoas das igrejas, os crentes, do modo geral, falassem tanto palavrão, falassem tantas palavras de baixo calão, falasse assim, numa situação de uma conversa normal. Pensa um pouco, você faz isso na sua casa, quando você está na liberdade do seu lar, você faz isso? Lembre que temos um texto escrito na Bíblia, dizendo para não difamar e também para não ser altercadores, pessoas que, pelo seu temperamento, gostam de ficar provocando discussões, blasfemar, falar mal de alguém, falar mal de alguém. As pessoas vivem falando mal das outras, vivem fazendo isso. A Bíblia está nos dizendo aqui: não faça isso.
Não faça isso. Não haja dessa maneira. Você já foi caluniado ou você já caluniou alguém? Pensa um pouco nessa história. Calúnias é falar mentiras da vida de outras pessoas. Criar uma situação embasada na mentira e falar mentira. Seguramente você já foi caluniado, mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você também faz isso? Você também calunia os outros? Você pronuncia blasfêmias, do modo geral, palavras que você, se pensasse um pouquinho, não falaria, sabendo que Deus está do seu lado, está junto com você? Você pronunciaria palavras assim? Você blasfemaria? Você blasfemaria contra o próprio Deus, dizendo que ele não é e não faz, que Deus está quieto e que está querendo ver a humanidade morrer, a humanidade acabar? Será que Deus não está vendo 2.000 pessoas morrendo num dia por causa de uma pandemia? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus está quieto lá? Então, você vai ficar pronunciando coisas dessa forma? É claro que Deus está no controle. Nós precisamos ir mais fundo sobre tudo isso que está acontecendo do que querer responsabilizar Deus por conta disso. Difamação, você já difamou alguém? Você já fez isso? Colocou uma difamação de uma maneira que falasse uma mentira sobre a vida da pessoa, de tal forma que essa pessoa tivesse a sua vida totalmente destruída? Então, existe muito isso no nosso meio, no meio cristão, de se articular, de falar as coisas do outro e de dizer essas coisas. Meu irmão, minha irmã, se você realmente é cristão, a sua conduta, você não pode fazer isso. A Bíblia está dizendo, não difame a ninguém, nem sejam altercadores. Não façam isso, porque ao fazer essas coisas, eu estou aqui desenvolvendo isso com vocês, o que é que pode ser entendido como isso, como calúnia, né? Uma calúnia, criar uma calúnia de alguém para que essa pessoa seja destruída. Pense nisso, meu irmão, pense nisso e observe muito bem essas coisas para que você possa entender um pouquinho sobre isso. Né? Agora, veja lá, as coisas que nós tiramos desse versículo 2 aqui, para trocar uma ideia e conversar um pouco aqui. O ato de espalhar notícias falsas, né, fake news, nunca vivemos tanto disso. O pior não é isso, o pior é que os fake news não vêm só desse povo que não tem Cristo, mas está vindo de cristão. Medite sobre isso. Ao espalhar notícias falsas sobre calúnia, maldizer pessoas, difamar, insultar, injuriar, ofender, ao fazer isso, você está pecando e está mostrando que não tem Cristo dentro do seu coração. Se você tem Cristo, você precisa observar isso. Veja o que diz Levítico 16, né, que fala: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Já estava escrito lá em Levítico 19. Né? E o que isso quer dizer? Veja só o que isso aqui quer dizer. Pensa um pouco aí. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Quer dizer que não levante, não fale coisas do teu próximo, não importa quem seja, se é parente, se é vizinho, se é colega de trabalho, não importa, não fale mal, não atentará, não criará um atentado contra a vida desse teu próximo. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Confira na sua Bíblia, vai lá examinar e veja que mexeriqueiro é uma coisa que Deus abomina, não suporta. Essas pessoas que ficam criando essas coisas na igreja, no trabalho, em todo lugar. Ainda temos mais algo para verificar sobre isso. Veja lá em Provérbios 11:13. O mexeriqueiro descobre o segredo. Olha só, o mexeriqueiro ele vive fuçando para lá e para cá e ele descobre o segredo. Mas o fiel de espírito encobre.
Olha o que o provérbio fala, que palavra de sabedoria. O mexeriqueiro descobre o segredo e espalha para todo mundo. O fiel de espírito o encobre. Quer dizer, aquela pessoa que tem um certo segredo, então ele não fala. Você já imaginou? Eu leciono e uma das matérias a gente lida com a questão de aconselhamento. Você já imaginou você participar de um aconselhamento pastoral e depois o pastor pegar as coisas que você falou e colocar, descobrir o segredo e começar a falar para todo mundo, e ainda de uma maneira sábia, como muita gente gosta de fazer, dizendo assim: estou pedindo oração. Estou pedindo oração para o irmão que está com esse problema, assim, 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 assim. Então, veja lá. Então, ele difamou a pessoa ao pedir oração. Então, quer dizer, eu aprendi de muito cedo que quando nós lidamos com problemas com as pessoas, a gente tem que enterrar na sepultura aqueles problemas e não, de maneira nenhuma, ficar comentando esses problemas um com o outro de uma determinada pessoa. Então, que você possa olhar um pouco isso. Cuida disso, porque essas pessoas estão na igreja. Mas aquele que é sábio, ele é fiel de espírito, ele encobre as coisas para não prejudicar a vida das pessoas. Não é porque você sabe que você tem que sair abrindo a boca falando das coisas erradas dos outros. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia ensina que a gente tratar com isso. Então veja você, né, como é que a gente pode lidar com isso. Outro provérbio diz assim, provérbio 20:19, o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem tem muito e com quem muito abre os lábios, com quem fala muito. Tem gente que fala demais, tem gente que fica falando muito. Cuidado com essas pessoas que falam muito, porque elas vão acabar falando de você. Então, o Provérbios diz para a gente não se meter com essas pessoas, ou seja, não se envolva com essas pessoas, não se relacione com essas pessoas. Cuidado com isso. Né? E ainda mais, olha só, nós devemos ser cordatos com todos os homens, como diz esse versículo 2, em todo esse texto, devo ser cordato. O que é ser cordato? É uma pessoa pacífica, é uma pessoa que não briga com as outras, é uma pessoa que promove a paz, não é? Uma pessoa pacata, tranquila, quieta. Então, essa é uma pessoa cordata, que é calmo, sereno, suave, brando, moderado, humano, uma pessoa bondosa. Isso é um cordato. Ele é meigo, é amável, é dócil, manso, de boa estipe. O cordato é uma pessoa honrada. O cordato, ele é bom, ele é superior, nobre, digno, cavalheiresco. Você vê quantas palavras nós temos para dizer o que é esse cordato que está aí no versículo 2. Então, medite sobre isso. É para isso que nós somos chamados para viver, para ser pessoas que vivem desse jeito. Que você possa entender isso, né? E agora, veja, o outro ponto ainda, dando provas de cortesia no seu relacionamento com as pessoas, seja cortês, seja educado, sabe? Coisas, por exemplo, que eu vejo hoje e que sempre que possível eu chamo a atenção, é o seguinte: antes, para a gente sair de uma sala de aula, a gente levantava a mão e pedia autorização para o professor. Professor, posso ir no banheiro? O professor autorizava, a pessoa ia e voltava. E quando voltava, tinha que bater na porta. Batia na porta, o professor olhava e perguntava quem era, e aí a pessoa falava, então, pode entrar. Entende? E assim por diante. Ter esse tipo de respeito, esse tipo de coisa que precisa ser vivida, né? Para com todos os homens. Tem que dar prova dessa cortesia, mostrando sempre a humildade e a bondade. Que você possa compreender isso. Né? O versículo 5 tem uma palavra que é muito interessante, né? Não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar. Esse lavar
da palavra que regenera a nossa vida é esta palavra grega, palingenesis. Palingenesis é a palavra regenerador e traz a ideia de um renascimento, de tornar gerar, de reabilitar. Esse lavar regenerador do Espírito Santo faz isso na sua vida. Se Cristo está aí e se o Espírito Santo está aí, então você não pode ter essas coisas que eu acabei de falar. Não pode, não pode. Você precisa refletir Cristo na sua vida, porque afinal das contas o Espírito Santo regenerou você e você precisa dar fruto disso, demonstração disso. Então, entenda bem, né? Regenerador. Quer dizer, você foi regenerado, você foi gerado outra vez para ser um filho de Deus, para ser uma criatura, a nova criatura, como Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Então, veja bem, renovador, renovador, né? Anakainosis. Essa é a palavra que traz como a ideia de renovador. E essa palavra, renovação, né? Você foi renovado. Por quem você foi renovado? Você foi renovado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Ele vem na sua vida, e eu gosto de dizer uma frase que eu tenho dito há muito tempo: o Espírito Santo não habita em vaso sujo. Quando ele vem para a sua vida, dentro de você, o Espírito Santo sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? O Espírito Santo vai limpar a sua vida. Essa é a ação dele, é o trabalho dele, é isso que ele faz. No 3,7 eu tenho justificados pela graça. A palavra para isso é dicaiotentes, quer dizer que foi absolvido, você foi absolvido dos seus pecados, você foi inocentado, você foi isentado dos seus pecados. Quando se fala justificado pela graça, estamos falando disso, a graça que te justificou, a graça, temos a graça como a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou as suas dívidas, que a dívida do pecado que você tinha, ele levou com ele lá na cruz sangrenta, para liquidar, para saldar e para dizer: meu filho, agora você está justificado pela graça, justificado pela obra de Jesus. Agora, não é algo que acontece sem que você busque, sem que você queira andar. Você precisa andar nisso tudo, porque senão você não vai ter essas coisas. No 3,8 eu tenho lá, fiel é esta palavra. É claro que a palavra de Deus é fiel e merece confiança com segurança. Que você entenda isso, meu amado irmão. Entenda isso, que essa ideia de que é fiel à palavra é porque Deus é que está falando. E é fiel, Deus é fiel, então merece confiança. Então veja, verifica isso, né? Observa bem, porque Deus é que está falando. Sejam solícitos na prática das boas obras, né? O que é solícito? É gente que está sempre à disposição, é gente que está ali, não, eu posso ajudar, eu posso fazer. Você se envolve com isso, precisa começar, porque é isso que demonstra que você tem Cristo no seu coração. É isso que demonstra, porque se você não agir dessa maneira, você não vai demonstrar. Então, veja bem, ser solícito, quer dizer, eu estou à disposição, procura o pastor, procura a liderança da igreja, procura as pessoas onde quer que você esteja, e esteja sempre à disposição. Você vai ver que isso vai ajudar você a crescer na sua vida. Quer espiritualmente, quer profissionalmente. Sim, senhor, sim, senhora. Nos dois lados você pode crescer, né? Como também seja ativo e prestativo. Sabe? Uma pessoa que procura viver e fazer as coisas dessa maneira. Espero que você tenha entendido isso. Espero que você tenha compreendido estas coisas, né, que falamos aqui, né? O homem, né, como diz o versículo 11 lá, o homem que vive pecando, ele a si mesmo se condena.
ele a si mesmo se condena. Então, veja bem como é que você está vivendo, porque agora vamos concluir a nossa mensagem, nossa reflexão, entendendo o seguinte: nessa conclusão, você precisa mudar de vida. Você precisa refletir que tem Cristo dentro do seu coração. Isso precisa acontecer. A outra coisa, se isso acontecer, né, nessa mudança de vida, Deus vai restaurar a sua vida com as coisas como nós vimos aqui hoje. A questão da obediência, a questão daqueles que estão sujeitos e que fazem as coisas dessa forma. Então, Deus vai restaurar a sua vida. Também, né? Você precisa pedir perdão para quem você ofendeu, para quem você caluniou, para quem você falou mal, para quem você fez coisa que não deveria fazer. Você vai precisar pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, você não vai conseguir viver sendo um cristão. A sua conduta é a conduta de quem tem Cristo no coração. E se você tem Cristo no coração, você precisa agir assim. Começar um ano de vitória. Nós estamos no terceiro mês desse ano. Muda a sua vida, muda. Busca o Senhor, diga o que você quer fazer, que você quer mudar, que você quer corrigir a sua vida, que você quer ser uma pessoa mais serviçal, uma pessoa que quer ajudar as outras, que quer servir, que quer fazer essas coisas. E não uma pessoa que não se assujeita, que é desobediente e que fala, né, da vida dos outros, coisas que não deve fazer, né? Você sabe que quando nós éramos lá atrás, não convertidos, nós vivíamos fazendo essas coisas. Hoje nós não vivemos mais fazendo isso. Então nós temos que ter uma mudança realmente na sua vida. Ela precisa ser identificada por você e pelos outros, pelas outras pessoas. Então, né, e começar esse ano como temos falado aqui. Então, nesse sentido, nós estamos começando um ano de vitória, não importa a situação, não importa o que está acontecendo, importa que se você estiver com Cristo, você vai vencer. Lá no texto do Evangelho de João, lá 16, 33, ele diz: no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele está dentro de você. Se ele estiver dentro de você, você vai vencer. Se ele não estiver, vai ser difícil. Então, siga essas orientações, se coloque de joelho, vamos orar na sua casa, onde quer que você esteja, né, que assim seja, né, e que a gente possa compreender essas coisas do nosso Deus e que ele venha a nos ajudar. Em nome de Jesus. Senhor, olha para cada um, veja cada um que viu essa mensagem, que o Senhor tocou no coração, e que estão vendo esse vídeo, Senhor, e estão em oração agora com o Senhor. Toca essas vidas, toca esses corações, e que eles possam, Senhor, ter a sua vida transformada, ter a sua vida modificada, que eles possam receber a bênção, e que não façam mais aquelas coisas que vêm do antigo homem, mas façam as coisas que são as coisas que te agrada, que agrada o teu coração. Abençoa, Pai, cada um, abençoa cada pessoa, abençoa cada lar representado, visita cada lar, Senhor, com essa mensagem, que cada um possa observar e avaliar isso na sua vida. E reveja quantas vezes você quiser a mensagem. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos, pedindo a sua bênção sobre, Pai, sobre a vida de cada um. Abençoa o teu povo, Senhor, e aqueles que estão sofrendo, com familiares que estão doentes, envolvidos nessa pandemia. Olha para cada um deles nessa hora, Senhor, traz o consolo e o cuidado, Pai. Estende as suas mãos e sobre todos aqueles que estão passando por alguma doença ou alguma dificuldade, e os ajuda a serem transformados por completo e abre as portas para eles, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a oração que fazemos, Pai. Em nome de Jesus. E assim, então, nós também queremos abençoar
a cada um deles, Senhor, que a graça do Senhor esteja com você, sobre a sua vida, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e seja com o seu espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus o abençoe e até a próxima reflexão.